Deus abençoe este jovem, e já fico feliz de ver ele estar trabalhando aqui também junto com os irmãos. Deus abençoe ele, sua esposa, a sua família. Ali dirigimos um ponto de pregação na casa da sua sogra, e também trabalhamos com o departamento evangelismo, como disse para os irmãos. Aleluia. Agradeço os irmãos que vieram comigo, né, a cantora Gabriela, a sua mãe, a minha esposa, né, e encontrei aqui com o grupo que veio louvar, os amigos meus conhecidos. Estava domingo ali na Vila São Pedro, eles estavam ali, eu brinquei com eles, né, quem que está perseguindo quem? Aleluia. Mas que Deus abençoe a cada um, a cada irmão, esse jovem, esse grupo abençoado. Que hinos maravilhosos, irmãos. Deus abençoe mesmo, continua assim. Enquanto está a pessoa sofrendo ali fora, irmão, vocês têm o privilégio de estar aqui adorando o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Abra uma palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 33. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo capítulo 33. Pegue a Bíblia, irmão. Jovens, pegue a Bíblia, ande com a Bíblia, porque isso aí é a bússola que vai te levar para o céu. Essa é a espada que você vai usar para inflamar contra as tuas ciladas de Satanás. Isso aí, irmãos, é o teu manual. Jesus mesmo disse: examina as palavras dessa escritura, porque você vai encontrar nela a vida eterna. Jesus que falou. Use a palavra, não tenha vergonha não. Quem tem que ter vergonha é Satanás, já perdeu e não tem vergonha na cara, irmão. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Êxodo capítulo 33 diz assim, irmãos, até o 8. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto este povo é obstinado, para que não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, povo obstinado é: se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei, porque agora tira os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. O 5 aqui, irmãos, vamos para o 33, no verso 12. Aleluia. 33, verso 12. Diz assim. Amém? E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes: fazes subir a este povo, porém não me fazes saber quem há de enviar comigo. E se tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atente essa nação e o teu povo. Disse, pois, a ira: irá minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? Separados seremos eu e teu povo e todo o povo que sobre a face da terra. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, eu te conheço por nome. Amém. Poder assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor, que Ele está aqui nesta noite. Eu creio que você já sentiu a presença do Senhor através dos hinos que foram entoados. Isso preparou o seu coração para que através da palavra de Deus você possa conhecer o que Deus quer na tua vida. Aleluia. Vemos aqui Moisés, irmãos, se confrontando numa dificuldade tão grande na sua vida, e ele diz no 15 aqui: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Digo para você, irmãos, fale assim, olha para o teu irmão e fala assim: a presença de Deus está aqui. Aleluia. A presença de Deus, irmãos, faz a diferença. Tanto é verdade, irmãos, se você lê o livro de Êxodo desde o começo, vemos esse menino Moisés já um livramento do Senhor no seu nascimento. Vemos que esse menino, vocês conhecem a história, e quem não conhece pode ter a oportunidade de ler e estudar essa palavra. Que esse menino crescendo na casa do Faraó,
Ele cresceu ali como sendo o príncipe do Egito, mas os irmãos sabem da história que esse menino fazia parte ali do povo de hebreus que estavam sendo escravizados ali naquele meio daquele povo egípcio. E quem criou esse menino foi a sua própria mãe como ama. E ele crescia, mas andava ali no palácio, vendo as coisas boas da vida. Uma nação que naquela época era a nação mais poderosa, onde tinha as mais altas tecnologias daquela época, tinha ali no Egito, irmãos. Era ouro, prata, ali o povo tinha, eles viam grandezas de muralhas, coisas grandes, conhecendo outros deuses. Moisés cresceu vendo tudo isso. Mas Moisés também, ele sabia, ele cresceu ouvindo que ele fazia parte do povo hebreu, do povo, irmãos, escolhido por Deus. Sua mãe falava isso para ele: ó, você está crescendo lá, mas você veio do povo de Deus, e Deus tem uma promessa para este povo. E ele cresceu ouvindo isso. E a Bíblia diz que esse menino cresce, irmãos, e no Êxodo 2:11, ele sai para passear no meio do seu povo. Ele começa ali a ver aquele povo sendo castigado, e quando ele passa, ele chega em algum lugar, irmãos, ali ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E ele fica meio irado. A Bíblia diz que ele olha para um lado, olha para o outro, e ele pensa, vai lá e tenta impedir aquilo, e quando ele agride aquele egípcio, ele acaba matando o egípcio. Enterra na areia. Ele falou assim: não, ninguém viu. E a Bíblia diz que de outro dia ele saiu alegre, cheio, falando assim: não, vamos passear de novo. Aí ele vê dois hebreus brigando. Ele vai querer falar: não façam isso, vocês são irmãos. Aí o hebreu olha para ele e fala assim: quem é você? Você é algum juiz para querer falar para nós aqui o que devemos fazer ou não? Quer nos matar como você matou aquele egípcio e enterrou? A Bíblia diz, irmãos, que bateu o desespero no Moisés. Mas o que ele fez não era bom. Ele tentou libertar Israel, irmãos, tentou. Mas só que Moisés, sabe o que acontecia? Aquele menino ainda não tinha, irmãos, uma comunhão com Deus. Aquele menino ainda não conhecia o Deus de Israel. Ele não sabia o que tinha que fazer. Ele pensava que ele resolvia suas coisas com braço e com força. Mas sabe que Deus lhe mostra, irmãos, quando Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz que o exército fosse confrontar com o povo, a Bíblia diz que Zorobabel preparou o exército. Aí Zacarias fala assim: para aí, rapaz, não é com força, nem com violência que você vai se resolver essas coisas, mas é pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Sabe que Deus fala, irmãos, se você tem uma coisa para resolver, tem que ser através do Espírito do Senhor. Tem que ser através da graça de Deus. Também eu paro para pensar assim, irmãos, eu vejo em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo falando que as armas da nossa milícia, irmãos, não é a força, não é uma pistola, uma faca que o mundo usa aí fora para afrontar o seu irmão. Não, mas Paulo fala assim que as armas da nossa milícia, pastor, são espirituais em Deus para a destruição de fortalezas. Se você quer vencer as barreiras, as lutas, tem que ter a presença do Senhor na vida. Aleluia. Mas nós não entendemos, Moisés não entendia. Ele tentou fazer o bem, irmãos. Às vezes nós tentamos fazer o bem e fazemos tudo errado porque não deixamos Deus dominar a nossa vida. E a Bíblia diz que esse Moisés, quando cai em si, falou: agora o rei vai me matar. E a Bíblia diz que ele pega e sai correndo, vai para o deserto, foge para o deserto. Ele não entendia. Quando ele caiu no deserto, irmãos, ele saiu, sabe do que? Do mundo, e entrou na escola do Senhor. Porque quando você cai no deserto, irmãos, às vezes você está passando prova, luta, pensando assim: meu Deus esqueceu de mim. Não. Sabe por que Deus colocou você no deserto? Porque Ele quer lapidar você para uma obra muito maior, irmãos. Aleluia. A Bíblia diz, fala assim que Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5, ele escreve assim: ei, crente, tende grande gozo nas tribulações, porque a tribulação vai produzir paciência na sua vida, e na paciência vai vir experiência, e na experiência vem a esperança, e a esperança não traz confusão. Sabe por quê? Porque o amor de Deus está derramado no seu coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se você está no deserto, é porque você está na escola do Senhor. Moisés não sabia o que Deus tinha na vida dele, era grande e maravilhoso. Ele não entendia que desde o seu nascimento ele foi um vaso escolhido na mão do Senhor. E assim são eu e você, irmãos, escolhidos desde o ventre da sua mãe para fazer a obra do Senhor. Mas você tem que entrar na vontade dele, não na sua. Aleluia. Tem que ser como Jesus quer, não como você quer. É por isso que Paulo escreve, irmãos, aleluia, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que nós estamos crucificados com Cristo, e vive não mais Cristo, mas é Cristo que vive em nossa vida, irmãos. Vive não mais nós, mas é Cristo que vive em nossa vida.
É o Cristo que domina a sua vida, e não é a sua vontade, eu quero ir aqui não, você vai onde Deus quer, aonde Deus te chamou. Não é você quem escolhe, mas é Deus que escolhe. Ele te colocou naquele emprego, não é para que você seja humilhado, mas é que você fale do amor de Cristo para aquelas vidas. Aleluia. E Moisés cai naquele deserto, pensando se está tudo perdido, tudo acabado. A Bíblia diz que ele encontra ali, irmãos, fala isso para que você entenda onde eu quero chegar, que nós lemos aqui. E ele chega, irmãos, em Midian, e conhece ali a sua futura esposa, seu sogro, e fica ali 40 anos. E a Bíblia diz que ele começa a esquecer de tudo que ele aprendeu no Egito, até a falar ele esqueceu. Somente ele começou, sabe o que? A aprender a cuidar de ovelhas. Aleluia. A Bíblia diz que o pastor tem que cuidar de ovelhas. E ele aprendeu o que Deus queria, não o que ele queria, irmãos. E passa 40 anos. Aquele homem ali desistiu porque ele tentou resolver com força. Não vou mais para o Egito, não vou resolver mais nada. Mas de repente, irmãos, a Bíblia nos diz que quando ele estava pastoreando ovelhas, ele vê um brilho lá longe no Monte Sinai. Ele se aproxima de curioso. Quando ele olha, irmãos, uma sarça ardente. Olha assim, aquele começou a pegar fogo, mas não consumia. Mas que coisa estranha é essa? Isso aí está queimando, mas não para, não acaba. E quando Moisés vai querer sair, a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia fala assim, Moisés, ele pega e olha para, sim, Senhor, tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar que tu está é santo. Aleluia. Moisés olha estranho, nunca ouviu essas coisas, não sabia o que estava acontecendo. Sabe quem eu sou, Moisés? Eu sou o Deus dos teus pais, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Moisés. E eu te escolhi, Moisés, para que você vá lá no Egito e liberte o meu povo. Aí Moisés pega e fala assim, como, Senhor? Eu? Quem sou eu? Eu não sei nem falar, eu sei cuidar de ovelha, eu tentei lá e não deu certo. Você tentou com as suas forças, Moisés, agora eu vou contigo. É diferente, Moisés, não é você quem vai sou eu. Aleluia. Aí Moisés ainda fica assim, mas como que pode? Eu não entendia. Moisés, que tem na tua mão, Moisés? Moisés tem que ter uma experiência, irmãos. Sabe o que você precisa às vezes para que você veja que tem um chamado de Deus na sua vida? Tem experiência com Ele. Ainda fala que tem na tua mão, Moisés. Eu tenho um cajado aqui, joga no chão. Quando ele joga, irmãos, vira uma serpente. A Bíblia diz, pega Moisés pega, vira novamente aquele cajado. E Moisés, viu? Agora pega a tua mão, Moisés, e enfia no peito. Ele coloca a mão dentro do peito dele assim, irmãos. Agora tira a mão, Moisés, ele tira, irmãos, leproso. Agora coloca de volta, Moisés, ele te coloca a mão. Agora tira, Moisés, volta ao normal. Moisés, eu vou contigo e com poder, Moisés. Você não vai mais sozinho, mas a minha presença vai com você, Moisés. É diferente. Aí Moisés fala assim, mas quem é você? Como que eu vou dizer para o povo quando chega lá? Aí fala assim, diz para ele, Moisés, eu sou o que sou. Eu não tenho nome, eu sou o que sou, o Deus Todo-Poderoso. Você vai lá e dizer que eu te enviei. E se duvidarem, Moisés, você vai mostrar o poder que eu te dei. Aleluia. E a Bíblia diz que Moisés relutou. Quem sabe você está relutando na chamada que Deus colocou na tua vida. E ele relutou, tentou enrolar. Não, Senhor, eu não sei falar. Não, mas eu colocarei palavra na sua boca. Não, mas Senhor, mas não dá. Então chama o teu irmão. Paramos para ver isso. Lembramos de Jeremias também, quando era uma criança. Deus chama ele e fala, mas eu sou como uma criança. Jeremias, abra somente a boca. Quem vai encher sou eu. Quem fala é Deus na sua vida, jovem. É Deus que vai usar você. Não se preocupe, eu não sei falar. Aí a Bíblia fala assim, não se preocupe na hora que você tem que falar alguma coisa para o seu amigo, porque o Espírito Santo vai ensinar você tudo aquilo que você tem que falar. Aleluia. Ele está aqui nessa noite. Aí Moisés pega, toma coragem, então eu vou. E ele começa a caminhada. Chega lá no Egito, irmãos, diferente. Não era mais aquele homem que resolvia as coisas na pancada, mas resolvia agora as coisas com o poder de Deus. Aleluia. Chegou lá confrontando o rei. Falou que queria libertar o povo para adorar o Senhor no deserto. E os irmãos sabem da história. O rei não quis. Aí Deus endureceu o coração daquele homem, irmãos. E ele começou ali a falar que não vai oprimir o povo. Aí começou Deus a dar poder para Moisés. Veio as 10 pragas, irmãos. Vem as 10 pragas, irmãos, sabe da história, destrói aquela nação inteira, liberta o povo vai para o deserto,
deserto, quando chega no Mar Vermelho, irmãos, ali a Bíblia diz que Deus permite que o Egito venha de novo confrontar Israel, para que Deus mostrasse mais poder para o povo. E a Bíblia diz que quando começa a vir o exército, o povo que viu tantos milagres ali, irmãos, Deus curar, Deus batizar, derramar poder, fogo, irmãos, quando vem a primeira luta, começa a confrontar Moisés. Aí Moisés tirou nós lá do Egito para morrer aqui, não tinha sepulcros lá no Egito, lá para morrer aqui no deserto, ser abandonado. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, que tem na tua mão? Não é o cajado que simboliza a minha presença? Sim, Senhor. Então diz para o povo que marche somente, que eu vou abrir o Mar Vermelho, aleluia. E a Bíblia diz que Deus abre o Mar Vermelho, mostra mais um pouco do seu poder. Depois a Bíblia diz que Deus mata aquele povo do Egito afogado ali naquela água, irmãos. Estou falando para que você entenda que quero chegar. É simples, para que você entenda que a presença de Deus faz a diferença na vida do homem. Aleluia. Eles veem que Deus faz tantas coisas, e Moisés não tinha aquela comunhão, mas depois começou a ter uma comunhão com Deus, conversar com Deus face a face. A Bíblia diz que o povo é libertado, vai para o deserto, irmãos. Eles vão para o deserto ali, começam a caminhar, aí vem o sol castigante, vem também ali o frio à noite, mas a Bíblia diz que Deus coloca uma nuvem de dia ali, irmãos, para cobrir aquele sol. A presença de Deus andava na nuvem com eles, aquele milagre. A Bíblia diz que 40 anos no deserto, a nuvem e o fogo e a glória de Deus nunca se apartou deles, irmãos. Eles olhavam, viam aquela nuvem de dia cobrindo aquele sol ali, irmãos, e de noite aquele fogo dando calor para aquele povo, Deus cuidando, aleluia, de dia e de noite aquelas pessoas, assim como Deus cuida de você, irmãos. E a única coisa que Ele pede para mim, para você, sabe qual é? É sermos fiel na presença dEle. Aleluia. Ele dá tudo que você precisa, mas tem que ser fiel na presença dEle. A Bíblia diz, irmãos, que ali chega na época, tem fome, começa a confrontar Moisés de novo. Daí Moisés, cadê a comida? Irmãos, pensa, imagine, se Deus fez tantos milagres ali impossíveis, trazer comida para ele era fácil, irmãos. Deus manda maná do deserto, manda do céu, manda codornizes para eles, tira a água da rocha. Eles vêem tantos poderes, irmãos, tantos poderes. Aí quando Moisés chega e fala assim: agora eu vou subir para o monte para adorar o Senhor, e quando eu voltar, tudo que Deus mandar para vocês vão ter que fazer. E a Bíblia diz que Moisés sobe para o monte, e ali, irmãos, ele começa a ter uma comunhão tão linda com Deus. Ali, irmãos, a Bíblia diz que a nuvem de Deus cobria Moisés, onde jejuou 40 dias e 40 noites sem comer nada. A glória de Deus cobria ele ali, irmãos, e Deus conversava com ele face a face. A glória de Deus era tremenda na vida de Moisés, e ali começou Deus a derramar o seu poder, mas o povo ficou ali embaixo esperando Moisés chegar. E Moisés recebendo ali a palavra de Deus, recebendo que os 10 mandamentos passaram para o povo. E sabe o que aconteceu? Como não estava mais no livro espiritual ali, Moisés não está mais aqui. Arão, pega aí, Arão, faça um bezerro, alguma coisa para nós para adorar aí, porque Moisés morreu lá. Com certeza ele ficou lá com o seu Deus lá, então faça um Deus aqui para nós adorar. Como é que pode? Um povo que viu a glória tremenda de Deus, e Deus não falou: não adorarás outros deuses, não se prostre às coisas deste mundo, porque eu sou santo, aquele que vos chamou é santo. Primeira vez que vem, o homem de Deus se afasta, já faz um bezerro de ouro e começa a adorar ali o bezerro de ouro. Aí a Bíblia diz que Deus volta e fala a Moisés: o povo lá embaixo, teu povo, Moisés, estão ali já adorando outro Deus, mas é porque diz que você morreu. Esse povo é obstinado, Moisés. Eu não vou mais com eles. A minha presença não vai mais, Moisés. Não vai mais. Eu vou mandar um anjo, Moisés. Aí Moisés entrou no desespero. Nossa, aleluia. Porque pare e pensa para você, irmão. Sei que você que é batizado com o Espírito Santo, você que já sentiu a presença de Deus na vida, irmãos. Imagine você sem isso na tua vida. Se você conversa com Deus face a face, Deus falava com Moisés tremendamente. A Bíblia diz que certa feita Moisés foi desafiado pela sua irmã e pelo seu irmão, e Deus desceu na tenda e falou assim: ei, quando eu quero falar com o homem eu mando profeta, mas quando eu falo com Moisés eu falo face a face com ele, porque eu chamo ele de amigo. Aleluia. Moisés sentiu a presença de Deus, ele tinha uma comunhão tremenda. Quando ele descia do monte, irmão, ele descia com um véu no rosto, porque ninguém podia olhar, porque a glória de Deus era tremenda, visível na face de Moisés. Você acha que Moisés ia trocar isso? Você acha que ele seria bobo? Desistir da presença de Deus, irmãos, e andar com anjos somente? Não desfazendo de anjos, sabe por quê, irmãos? Porque o Salmo nos escreve dizendo, Salmo 34, verso 7, que o anjo do Senhor, sabe o que ele serve? Ele acampa-se ao redor daqueles que o tem e os livra. Anjo serve para livrar você. A Bíblia diz
que Davi nos escreve no Salmo 91, irmãos, verso 11 e 12, sabe o que ele fala? Que aos anjos dará ordem a teu respeito, falando de você e de mim, para te guardar em todos os teus caminhos, para que você não tropece com os seus pés em pedra, e eles sustentarão você nas suas mãos. Em Hebreus, irmãos, capítulo 1, versículo 14, sabe que ele fala sobre anjos, que são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que ordenaram o reino de Deus. São eu e você, irmãos. Eles são, sabe o que? Aquele que envia as boas novas, como mandou para Maria. Aquele, irmãos, que Deus fala, vai lá e manda uma bênção para meu servo, ele faz. Mas ele só faz isso, irmãos, se Deus permitir na tua vida. Agora a presença de Deus não. Se Ele quer batizar você hoje, Ele batiza, não pede licença para ninguém. Se Ele quer derramar o seu poder na sua vida, Ele derruba e não fala isso para ninguém, porque Ele é o seu Pai, Ele é o seu Deus. Moisés nunca trocaria isso, irmãos. Porque qual foi a última praga do Egito, irmãos? O anjo passava ali e matava todos os primogênitos. Moisés perguntou assim: eu nem sei quem vai comigo, Senhor. Você vai mandar que anjo? Você vai mandar conosco? Se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui, Senhor. Eu não troco a sua presença por nada nessa vida. Porque um homem sem a presença de Deus, irmãos, é uma lata vazia. Vemos João Batista, irmãos, quando ele caminhava na terra pregando a palavra de Jesus, foi confrontado porque batizava nas águas. Sabe que João Batista falou bem assim: vocês estão me confrontando porque eu batizo nas águas, mas vem um aí chamado Jesus Cristo, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. A presença de Deus, irmão, se batiza com fogo. A presença de Deus cura, faz milagre na vida do homem, dá autoridade para você pregar a palavra. A presença de Deus faz a diferença na vida do homem. Por isso que Moisés não trocaria isso, irmãos. Ele falou: se o Senhor não for contando, risco o meu nome no livro da vida, irmãos, se for para matar esse povo, mas não tire de mim a sua presença. Vemos Davi, irmãos, quando ele matou e cometeu um adultério, no Salmo 51, verso 10, ele percebeu que não tinha mais o Espírito Santo na sua vida, a presença de Deus na sua vida. Ele falou a oração mais linda que eu já vi, irmãos: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, e não tire de mim o teu Espírito Santo, e torna a dar-me alegria da tua salvação. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Você tem que valorizar essa presença na sua vida. Israel não valorizou isso, e muitos tombaram no deserto. Mas se você valorizar essa presença, Ele vai te encher com o Espírito Santo e com fogo nesta noite. Vai fazer você um pregador, vai fazer você um profeta na casa do Senhor, como fez com Moisés. Aleluia. A Bíblia diz que Josué, irmão, não se afastava da casa da presença de Moisés. Ele viu Deus, ele conhecia Deus também. Aleluia. E quando passou o poder para Josué, irmãos, a Bíblia diz que ele estava ali naquela luta, quando que ele ia entrar em Jericó ou não. E a Bíblia diz, irmãos, quando ele estava passeando, ali estava dando uma caminhada para refrescar a cabeça: Senhor, esse povo é grande, eu tenho que entrar em Jericó, ali é impenetrável, não tem jeito, Senhor, como é que eu vou entrar ali? Como é que vai ser isso? Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que Josué 5,14, aparece o anjo na frente dele. Josué para e olha assim, pega na espada: você é nosso inimigo ou é do nosso? Ele fala assim: eu sou o príncipe do exército do Senhor, Josué. Aleluia. E digo para você que eu estou contigo, Josué. E a Bíblia diz que ele se prostrou e adorou, porque não era um anjo, irmãos, mas era a presença do Senhor na vida de Josué. Tanto é verdade que quando chegou no 15, falou assim: tira a sandália dos teus pés, Josué, porque o lugar que tu está é santo. Onde Deus está, irmãos, é casa santa do Senhor. Tirar os pés, você sabe o que é? Você ofereceu o teu melhor na presença do Senhor. Josué conhecia, irmãos, ele via Moisés conversar com Deus. Se acha que Josué ia entrar em Jericó se fosse somente um anjo? Não, Deus apareceu para ele assim: eu estou contigo, Josué, como estive com Moisés. Entra lá em Jericó, porque eu vou derrubar aquela muralha. Aleluia. E a Bíblia diz que Josué foi vitorioso porque a presença do Senhor faz a diferença. A presença do Senhor é real, irmãos, Ele está aqui. Aleluia. Isso vai ser tirado um dia, mas por enquanto, irmãos, estamos aqui com a presença de Deus real na nossa vida. Então glorifique e adore o Senhor Jesus, porque Ele quer abençoar a tua vida. Em João capítulo 5, irmãos, a Bíblia diz que existia um poço ali. E tinha um poço ali, irmãos, que jazia muitas pessoas enfermas em volta. E quando descia um anjo em certo tempo, movia aquela água só um pouquinho ali, e o primeiro que descia era curado, já o segundo não podia. Não, o segundo não dá.
anjo é limitado. Ele só faz aquilo que Deus mandar. Se Ele manda te proteger, Ele te protege. Agora Cristo, irmãos, quando Ele chega, se Ele quer curar 2 ou 3 ou 10, ou 100, para Ele nada é impossível, porque Ele é poderoso para fazer. E quando Ele chega perto daquele poço, vê um homem de 38 anos ali paralítico e pergunta: ei, quer ser curado? Mas eu não posso, Senhor, porque antes sempre desce o primeiro à minha frente. Só quando o anjo move a água ali, rapaz, o anjo só vem mover a água. Eu sou a fonte da vida. Levanta, pega a tua cama e anda. Glória a Deus. A presença de Cristo é muito melhor. A presença de Cristo é real. Abra o seu coração e adore ao Senhor Jesus nessa noite. Deixe essa presença encher o teu coração, aleluia. E faça aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, jovens. Aquilo que Deus tem preparado para você, jovem. Para pregar a palavra, para falar do amor de Cristo. Tem que ser real, mas tem que ser separado na presença do Senhor, porque Ele é santo. Quando Ele apareceu para Moisés, antes de falar de poder, Ele disse assim: tira as sandálias, porque onde você está é santo. Sabe o que ele quer dizer? Eu sou um Deus santo que não se contamina. O meu Filho Jesus Cristo lhe lava e purifica você com o sangue dele, deixa você como a neve, algo como a neve. Não pode ter mancha nem mácula. É por isso que Mateus escreve no capítulo 5, irmão, versículo 48: sede, pois, vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Mas para isso, irmãos, temos que caminhar na palavra do Senhor. Temos que andar nessa palavra do Senhor, porque essa é real. E se nós andarmos nessa presença do Senhor verdadeiramente, irmãos, aleluia, você vai ver. Você chegará na terra que manda leite e mel. Aleluia, que é Jerusalém celestial. Moisés levou o povo até ali. Aí você fala assim: Moisés não entrou. Mas isso aí, irmãos, era terreno. O importante é lá na glória celestial. Aleluia. Mas para isso temos que ter a presença do Senhor em nossas vidas. O selo do Espírito Santo em nossas vidas. O povo de Israel, irmãos, conhecia apenas uma parte. Eles nem conheciam o batismo com o Espírito Santo. Mas eu e você hoje temos o privilégio, sabe o que é, irmãos? Não somente um como Moisés, que era cheio, mas todos aqui ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ser templo do Espírito Santo de Deus. Peço que você coloque em pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus não volta vazia. Eu sei que Deus falou no coração de muitas pessoas aqui. Não é de barulho ou de muito falar, irmãos, que você vai ouvir, mas é você falando a palavra viva de Deus. Aleluia. E assim é quando você prega lá fora. A pessoa às vezes fala assim: não quer se dobrar. Mas chegará um dia, a palavra de Deus, que todo o joelho se dobrará perante o Senhor Jesus. Aleluia. Eu vou estar fazendo uma oração para os irmãos. Aquele que sentiu no coração e quer receber uma oração aqui na frente. Quer que a presença de Deus esteja na sua vida verdadeiramente. Ou quer assim: não, Senhor, eu quero ser renovado. Eu senti a tua presença, mas eu dei uma vacilada, perdi a sua presença. Eu quero ser renovado como Davi foi renovado, Senhor. Eu quero a tua presença na minha vida. Ou se você tem uma enfermidade, a presença de Deus também cura e transforma. Eu não gosto de ficar insistindo, porque a palavra de Deus não volta vazia. Vou estar orando. Senhor Deus eterno, Pai de poder, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, que está aqui para a casa, Pai, ser a tua casa, Pai, para adorar o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai, que tem nos dado, Senhor. Pai querido, em nome do teu Filho amado, eu te agradeço. Que possamos todos aqui, Senhor Deus, ter a tua presença em nossa vida. Que possamos realmente ser cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Pai querido, abençoa cada um que está aqui, o pastor da igreja, abençoando, Pai, os obreiros, abençoando, Pai, os jovens, adolescentes, abençoa, Pai, a tua casa, que possa fazer diferença aí fora, Senhor, e pregar a tua palavra, e possa aqui, Pai, ser cheio de jovens, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus te agradeço, Pai celestial, desde agora para todos sempre. Pai querido, amém. Aleluia. Glória a Deus. Nossos lugares, louvado seja o nome do Senhor.